gente, cá estou eu novamente. Então, antes de eu falar sobre as dúvidas, né? Primeiro eu quero saber se o áudio aí tá tranquilo. Se vocês estão me ouvindo bem, aquela história toda. Mas, antes de eu começar a tirar as dúvidas mesmo, antes de eu falar sobre as dúvidas que, por exemplo, Brandão04 já mandou aí no chat, que eu sei quem é, por sinal, eu tô falando só pra, né, ser como é que fala? Streamer. Antes de eu começar a tirar as dúvidas do chat, eu vou dar uma breve passada na questão de função exponencial e logarítmica. Por que que eu não falei tão abertamente, né? Eu não falei assim tão sobre esse conteúdo. Porque não cai sendo com a ideia de função, mas cai com a ideia de substituição. Como assim? Bom, a gente tem aqui, por exemplo, uma função logarítmica, né? Uma função logarítmica. Existe a função no estilo crescente e decrescente, como qualquer outra função. Deixa eu só abrir o chat aqui no celular, pra eu não precisar ficar mudando de página toda hora. Tá. A função logarítmica. Legal. A função logarítmica, ela é uma função que tem como fórmula geral f de x é igual a log de x numa base a, tá? Então, nossa incógnita, né, é o logaritmando, é o número o qual a gente vai realizar a operação de logaritmo, certo? Bom, a gente sabe que log de 1 em qualquer base é 0. Ou seja, quando x for 1, o y vai ser 0, certo? Então, o gráfico da nossa função sempre vai tocar o ponto x igual a 1, certo? A função ela é crescente, a função logarítmica, ela possui o caráter crescente. Deixa eu só... Cadê? Aqui. É porque eu queria pegar aqui mas tá bom. A função é crescente quando a nossa base, né, o a, ela é maior do que 1. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, log de x na base 10, né, uma função aqui. Então, essa função aqui, ela possui caráter crescente. E o gráfico dela vai ser mais ou menos assim, olha. Vamos pegar números aqui que a gente já conhece, só pra gente poder exemplificar. Aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Então, a gente já sabe que para todo e qualquer logaritmo, quando o x for 1, o y é 0. Então, o gráfico passa por aqui, ó. Obrigatoriamente, ele toca esse ponto. Se o x for 10, por exemplo, então log de 10 na base 10 é igual a 1, certo? Então, quando o x for 10, y vale 1. Então, ele tem aqui esse ponto, olha. Tá? Agora, vamos tentar pegar aqui um número negativo para y, né? Por exemplo, quando x for, por exemplo, log de 1 sobre 100 na base 10. Isso aqui vai ser igual a quanto? Então, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 100 elevado a menos 1. Né? 1 sobre 100 é a mesma coisa que 100 elevado a menos 1. Eu não vou pôr 1 sobre 100 não, porque essa fração é muito pequena. Eu vou pôr 1 sobre 10, tá? Então, 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de log de 10 elevado a menos 1 na base 10. Então, esse menos 1 eu posso jogar para lá multiplicando, né? Lembra lá da propriedade. Então, vai ficar menos 1 vezes log de 10 na base 10. Isso aqui é igual a menos 1. Então, quando o x for 1 sobre 10, nosso y vai ser
menos 1. Então, x 1 sobre 10, y menos 1. Então, o gráfico ele faz um arco de hipérbole, que é mais ou menos isso aqui, olha. Era para ter tocado no ponto, mas não tocou, né? Tudo normal aqui. Com Bruna desenhando um gráfico, é assim mesmo. O curioso é que ele nunca toca o eixo X, o eixo Y, desculpa. Ele nunca toca o eixo Y, certo? Por quê? Não existe x sendo zero. Não existe log de zero em qualquer base, certo? Em qualquer base. Isso aqui não existe. Então, não tem como a gente ter o x valendo zero e o y valendo qualquer coisa. Então, ele nunca vai tocar o eixo y. Uma função logarítmica, ela é decrescente, né? Decrescente. Caso a nossa base, o a, seja menor que 1 e maior do que 0. Ou seja, uma fração. Então, vamos supor que eu tenho aqui log de x na base meio. Né? Isso aqui é uma função. Então, meio aí é uma fração, certo? Então, vamos ver como que comporta esse gráfico aqui. Um minutinho, um segundinho. Então, vamos lá. Aí está. Prolonguei esse x aqui demais, mas tudo bem. A gente já sabe que quando x for 1, o y é 0. Então, ele sempre vai tocar aqui, ó, no 1. Certo? Se x for meio, então, log de meio na base meio é igual a 1, certo? Então, se x for meio, y vale 1. Certo? Então, vamos falar que isso aqui é 1 e isso aqui é meio. Legal. Se eu tiver log de 1/4 na base meio, 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado, certo? Então, eu vou ter log de meio ao quadrado na base meio. Então, esse 2 passa para lá, multiplicando. Então, nós vamos ter 2 log de meio na base meio. Fiz esse meio grande demais. Na base meio. Certo? Então, 2 vezes log de meio na base meio vai ser 2, né? Isso aqui é igual a 2. Então, quando o x aqui for 1/4, o y vai valer 2. Tá, vamos supor que seja aqui. 2. Agora, vamos pegar um número negativo aí, né? Por exemplo, quando o nosso x for, por exemplo, 2. Certo? Então, nós vamos ter log de 2 na base meio. Certo? Só que 2, olha, se a gente tem que meio é igual a 2 elevado a menos 1, então, para eu ter meio aqui, olha, 2 é a mesma coisa que, para eu transformar 2 em meio, eu tenho que ter 2 elevado a menos 1, certo? Ou então, eu posso transformar esse meio em 2 elevado a menos 1. Então, vai ficar 2, log de 2, estou esquecendo do log. Log de 2 na base 2 elevado a 1. Esse 1, como a gente viu, ele passa para lá, só que no denominador de uma fração. Então, nós vamos ter 1 sobre menos 1, log de 2 na base 2. 1 sobre menos 1 é o próprio menos 1. Log de 2 na base 2 é 1, então aqui vai ser menos 1. Então, quando o x for 2, né, vamos supor que x2, o y vai ser menos 1. Vamos supor que aqui seja menos 1. Então, o nosso gráfico ele tem mais ou menos esse comportamento, olha. Ele toca aqui, ele passa aqui e ele vai. Certo? Lembrando que, novamente, ele nunca toca o eixo y, tá? Porque não existe x igual a 0. Bom, como que isso aqui cai no queridíssimo, lindo, maravilhoso Enem? Então, deixa eu pegar um exercício aqui que tem função logarítmica pra gente resolver. Deixa eu pegar um segundo. Estou procurando. Essa aqui é de função do segundo grau. Essa aqui é de função exponencial.
Vou falar dessa aqui de função exponencial. Essa aqui, olha, deixa eu colocar aqui, Enem 2016, segunda aplicação. Gente, por que ele ficou assim, será? Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom, ver se eu consigo aumentar aqui. Isso. Vamos lá então. Enem 2016, segunda aplicação. O governo de uma cidade está preocupado. Aqui é 2. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a cabeça suas. Aqui é 2. Será que ele vem? Não, não é aqui não, amado. Aqui, isso. Eu vou escrever essa função aqui em cima, tá? A função, ela é... Deixa eu pegar ela aqui. P de T vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Então vamos lá. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Deixa eu só fechar essa janela. Onde é que tá? Ah, tá. Em experiências em que T é o tempo em hora, então T é o tempo em hora, e P de T é a população em milhares de bactérias. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população, certo? Tem que ter o tempo e P de T a população em milhares. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Então vamos lá. A gente tem 2 trabalhos aqui, né? O primeiro é que ele falou que o tempo é em hora. Então a gente tem que transformar esses 20 minutos aqui em hora. Então você pode fazer uma técnica milenar chamada regra de 3. Então 60 minutos corresponde a 1 hora. 20 minutos corresponde a x. Daqui pra cá a gente dividiu por 3. Então daqui pra cá também vamos dividir por 3. Então x é igual a 1/3 de hora. Certo? Então a gente vai utilizar aí 1/3 ao invés de usar 20 minutos. Fora que, aqui tá falando que são 40.000 unidades. E falou que a população está em milhares de habitantes. Ou seja, a gente vai utilizar na fórmula não 40.000, mas somente o 40. Tá? Então, a população inicial foi 40, né? População de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes T. E nosso tempo vai ser 1/3 vezes 1/3. Então, P de T vai ser igual a 40 vezes 2. 3 vezes 1/3, vou fazer aqui bem grande. 3 vezes 1/3, a gente cancela esse 3 com esse 3, fica 1. Então, P de T é igual a 40 vezes 2, 80. Então, a população que começou com 40.000 habitantes foi para 80.000 habitantes. Então, ela é duplicada a letra D. Alguma dúvida de como isso aqui é aplicado no nosso lindo, magnífico, majestoso Enem? Ficou alguma dúvida? E isso aqui nem usava aquelas fórmulas e aquelas coisas horrorosas, né? Que a gente é acostumado a ver, não. Tem outra que ela é de função, que ela é de logaritmo. Ela é de função logarítmica. Deixa eu ver onde ela tá aqui. Eu mostro. Ahá! Mentira. Será que é essa? Não, não é essa. Um segundinho aí que eu já vou trazer pra vocês mais uma questão. Será que é essa, Brasil?
acho que é essa. Vamos lá, vou tentar resolver ela aqui com vocês. Deixa eu tentar resolver ela aqui. Ela também é do Enem de 2016, da segunda aplicação. O Enem de 2016 aí amou trazer um logaritmo exponencial pra gente. Então, eu vou escrever essa função aqui de novo. Y. Nós temos aqui y de t. Nossa, tá muito fraquinha. Eu vou fazer ela aqui do lado de fora. E ela ficou lá, feliz. Sai daí, filha. Deixa eu apagar ela aqui. E ela tem um gráficozinho. Ela é mais de interpretação de gráfico. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, que tá aí. Enem 2016, segunda aplicação. Admita que um tipo de eucalipto tem a expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função. Ah, eu esqueci de escrever a função. Deixa eu escrever ela aqui. A função é y de x é igual a y de x é igual a elevado a t menos 1. Legal. É isso mesmo? Não é y de x, não é y de t. Isso tudo bem. Deixa eu colocar aqui y de t. Y de t, isso. No qual y representa a altura da planta em metro. Então y é a altura. E t é em ano. E uma constante maior do que 1. O gráfico representa a função y. Admita que y0, ou seja, quando t for igual a 0, fornece a altura da muda quando plantada. E deseja-se cortar em eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Então ele quer saber o tempo entre o momento que eu plantei aqui, ó, o 0, e o corte quando tiver 7,5 metros, ou seja, ele quer crescer 7,5 metros, ele quer saber esse tempo. Então a gente tem aí que quando t for 0, olha, quando t for 0, o y vale 0,5, né, aqui pelo gráfico. Então vamos tentar substituir aqui e ver se a gente encontra alguma coisa. Se y for 0,5, quer dizer que a elevado a t, que é 0, menos 1. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Né? Então vamos pegar aqui 5 sobre 10, que se simplificado em cima e embaixo, olha, por 5, dá meio, certo? Então, meio é igual a elevado a menos 1, a elevado a menos 1, que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a. 1 sobre a. A gente pode multiplicar aqui cruzado, a vezes 1 é a, 2 vezes 1 é 2. Então, a é igual a 2. Então, a nossa função y de t vai ser igual a 2 elevado a t menos 1. Certo? Então, ele quer saber o tempo quando as mudas crescerem 7,5 metros. Ou seja, nosso y vai ser 7,5. Certo? 7,5 que é igual a 2 elevado a t menos 1. Então, deixa eu ver aqui como é que estão nossas respostas. Tá. Então, uma coisa que a gente pode fazer... Calma aí que travou aqui. Um segundo. Calma aí. Tá. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é jogar o logaritmo dos dois lados. Ou então transformar isso aqui num logaritmo. Eu só tô tentando entender aqui quando as mudas crescem 7,5 metros após o plantio. Então, isso aqui quer dizer que a muda vai estar com 8 metros, certo? E não 7,5 metros. Já que, quando se planta, ela está com 0,5. Vocês entendem o raciocínio? Eu só tenho que conferir se meu raciocínio tá certo. É isso que eu tô tentando fazer aqui.
Essa é a questão 4 do meu e-book. Deixa eu ver. Um segundo. Só tô tentando verificar isso aqui. É isso aqui mesmo. Então, como ele quer 7,5 metros após o plantio, e quando planta ela já tem 0,5, então aqui vai ser 7,5 mais meio de quando se plantou. Então aqui vai ser 8, que é igual a 2 elevado a t menos 1. Só que 8 é 2 ao cubo, que é igual a 2 elevado a t menos 1. Lembra lá da propriedade fundamental da exponencial? Quando a minha base for a mesma, eu posso igualar os expoentes. Então, 3 é igual a t menos 1. Passa esse menos 1 para lá. T é igual a 3 mais 1, que é 4. Então, 4 anos. Certo? Bom, deixa eu ver aqui as dúvidas. Extras. Então, vamos lá. Primeiro grau foi a questão 2. É isso, né? Então, primeiro grau, equação do primeiro grau, é isso? Só me responda se é a equação do primeiro grau ou se é a inequação. Porque você só escreveu o primeiro grau. Equação? Então vamos lá, equação do primeiro grau. Vamos trazer aqui questão número... Eu já esqueci. Questão número 2. Então vamos lá. A questão número 2, ela é essa aqui, ó. Deixa eu escrever ela aqui pra vocês. Escrever. Eu vou aumentar também o zoom aqui um pouquinho, olha, porque eu vi... Até eu tô tendo dificuldade pra enxergar. Que geral vocês aí que estão só vendo. Talvez alguns aí até pelo celular. Está complicado. Então vamos lá. A soma de 3 números consecutivos é igual a 36. Certo? Então, o que são números consecutivos? São números um atrás do outro. Números adjacentes. Então, um exemplo aqui de 3 números consecutivos são 2, 3 e 4. Se eu chamar o 2 de x, vocês concordam que o 3 vai ser x mais 1? E vocês concordam comigo que o 4 vai ser x mais 2? Ó que bug, a setinha parou, mas eu tô continuando escrevendo. Aí, x mais 2. Certo? Então, a soma de 3 números consecutivos. Então, eu vou somar esses 3 números. X mais 1 mais x mais 2. Isso aqui é igual a 36. Então, x mais x dá 3x. 1 mais 2 é 3. Isso aqui é igual a 36. Passa esse 3 para lá subtraindo. Então, 3x é igual a 36 menos 3. 3x é igual a 33. Passa esse 3 para lá dividindo. X é igual a 33 dividido por 3. Então, x vale 11. Então, se o primeiro desses números é x, então eles vão ser 11. 11 mais 1 é 12. 11 mais 2, 13. Esses são os 3 números consecutivos. Só que a gente não para por aqui. Ele fala o dobro do menor, então 2 vezes 11, somado com o quadrado do maior, então 13 ao quadrado é. Então 2 vezes 11 é 22. 13 ao quadrado, então a gente vem no cantinho e faz 13 vezes 13. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. Então aqui dá 169. Então, 2 mais 9 é 11, leva 1. 1 mais 6 é 7, mais 2 é 8. Então, 181, letra A. Deu pra entender aí? Quem tá com dúvida? Deu pra entender? Deixa eu pegar já a próxima questão aqui.
segundo grau, a equação, a questão... Gente, sério? Entendi. Eu vou corrigir ela, então. Isso eu não fiz a soma errada, né? Que foi o que eu fiz. Eu somei isso aqui errado, olha. Parabéns, Bruna. Você é uma anta. Aqui, ó. Não, o gabarito tá certo mesmo. Aqui dá 2 vezes 11. Mais 13 ao quadrado. Então dá 22 mais 169. Quando a gente soma 22 aqui, olha. Dá 1, leva 1. Aqui dá 7 mais 2, 9. Então é 191 mesmo. Eu que errei. Eu que fiz a proeza de errar. Tá bom? É B mesmo. Um segundo aqui, rapidinho. Minha irmã deixou o celular dela aqui, tava despertando. Deixa eu pegar agora a questão 3 de equação de segundo grau, certo? Então vamos lá, a questãozinha do Cefet. Olha que delícia. Vamos lá. Cefet tem as questõezinhas boas, rapaz. Gosto dessa banca. Nem sei qual que é o nome da banca. Olha aí. Cefet, para qual valor de a equação linda tem duas raízes iguais? Certo? Tem duas raízes reais iguais aí. Bom, primeiro a gente tem que saber que que para uma equação ter duas raízes reais iguais, o nosso delta tem que ser igual a zero. Certo? Agora a gente calcula o desenvolvimento disso aí, fazendo a distributiva. Então, x vezes 2ax dá 2ax ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Menos 2 vezes 2ax dá menos 4ax. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. Mais x vezes menos ax, aqui já não é mais, né? Aqui já vai ser menos. Gente, toda vez que aparece. X vezes menos ax dá menos ax ao quadrado. X vezes 1 dá x. Menos 2 vezes menos ax dá 2ax. Menos 2 vezes menos 1... Não, mentira. Menos 2 vezes mais 1 dá menos 2. Isso aqui é igual a zero. Então, vamos juntar aqui o x ao quadrado. Então, nós vamos ter 2ax ao quadrado menos ax ao quadrado. Legal. Isso aqui foi com isso, né? Então, menos 3x menos 4ax mais x mais 2ax mais 6 menos 2, que é igual a zero. Então, 2ax ao quadrado menos ax ao quadrado dá 1ax ao quadrado. Então, ax ao quadrado. Menos 3x mais x dá menos 2x. Menos 4ax mais 2ax dá menos 2ax. Mais 6 menos 2 dá 4, que é igual a zero. Então, nosso delta aqui, olha, deve ser zero, certo? Então, delta, que é igual a b ao quadrado, então a gente tem que mudar esse b aqui, né? Colocando o x em evidência. Então, ax ao quadrado, vamos colocar aqui o x em evidência, mais x, que multiplica por menos 2, menos 2a, mais 4, que é igual a zero. Então, o nosso b vai ser isso aqui, ó. Então, o nosso delta é igual a b ao quadrado, então, menos 2a ao quadrado, menos 4 vezes a, que é literalmente a, vezes c, que é 4. Então, elevando isso aqui ao quadrado, nós vamos ter menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, 2 vezes menos 2 vezes menos 2, no caso, menos 2a. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. Então, mais 8a.
E menos 2a ao quadrado dá mais 4a ao quadrado. Menos 16a. E como a gente viu aqui em cima, olha, o nosso delta tem que ser igual a 0. Então, nós temos que 4a ao quadrado, isso aqui mais isso aqui dá menos 8a, mais 4 tem que ser igual a 0. Certo? Vamos dividir todo mundo aqui por 4 para a nossa equação ficar mais simples. Então, a ao quadrado menos 2a mais 1, né? É igual a 0. Então, vamos lá achar o delta do delta, né? Delta, aqui agora, é igual a b ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1 também. Então, nosso delta vai ser igual aqui a menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Então, nosso x vai ser menos b, então menos 2, mais ou menos raiz de 0, né, que dá o próprio 0, sobre 2a, então sobre 2. Então, vai ser menos com menos mais, então 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, nosso a deve ser igual a 1. Tem essa opção aí? Ou eu fiz alguma coisa errada? Letra C. Gabarito dessa aí tá certa? Que questão é essa? 3, né? Deixa eu ver. Questão 3, letra C. É isso aí mesmo. Número 1. Função afim, questão 4. Então, vamos lá para a função afim, questão 4. Função afim já tá lá embaixo. Função afim. Legal. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Que também é maravilhosa. Opa, peguei a questão anterior ainda. Por que você não veio, amada? Copia. Cola. É isso. Vamos lá. Os gráficos abaixo. Esqueci de colar o gráfico. Deixa eu colar o gráfico aqui. Ctrl C. Ctrl Vzinho básico. Ctrl V. Ctrl V. Por que você não tá vindo? Colega, você diminui demais. Peraí que aumentou demais. Deixa eu tentar pegar aqui de novo. Copiar a imagem. E deixa eu ver se aqui sai. Não. Aí, Ctrl V. Isso, colou a imagem. Agora sim, tá. Ctrl V. Por que você não quer aumentar? Aí, agora vai. Aumentar. Isso. Vamos lá. Os gráficos abaixo representam as funções da receita mensal e o custo mensal de um produto fabricado por uma empresa, em que X é a quantidade vendida, produzida e vendida. Tá. Qual o lucro obtido se ao se produzir e vender 1.350 unidades? Então, a função de lucro, né, a função lucro em relação às vendas X, vai ser igual a receita menos o custo, certo? Então, vai ser a função receita menos a função custo. Então, a gente tem que encontrar essas funções, tá bom? A gente sabe que a função receita, tanto a função receita quanto a função custo, são funções aí do primeiro grau, certo? São funções afim. Na função receita, nós temos o seguinte. Olha, o primeiro dado que a gente tem é que, deixa eu ver aqui, se x for 0, y é 0. Ou seja, se eu não vender nada, se x for 0, o y também é 0. Se eu não vender nada, eu não tenho nada de receita. Como ela é uma função do primeiro grau, então o y, né, ele é ax mais b. Se y for 0, a vezes 0 mais b. Então, nosso b vai ser 0. Então, a nossa função receita vai ter o novo formato,
y é igual a ax mais zero, que é a mesma coisa que somente ax. Agora, como que eu faço para mim achar essa função? Eu pego outro dado no gráfico, olha. Eu sei que se eu vender, ou seja, se x for 1000 unidades, eu vou receber 15.000. Então, y vai ser 15.000. Então, y sendo 15.000 é igual a vezes 1000. Então, passa esse 1000 para lá, dividindo. 15.000 dividido por 1000 é igual a A. Cancela aqui. Então, A é igual a 15. Então, a nossa função de receita vai ser igual a 15 vezes x. 15 vezes o tanto, a quantidade de produtos de mercadorias vendidas. Agora, nós temos que encontrar a função de custo, certo? A função de custo, então, o custo em relação às vendas. A primeira informação que a gente tem aqui, olha, é que se a gente não vender nada, nós temos 5.000 reais de custo. Então, se x for igual a zero, o y vai ser 5.000. Então, nossa função, que possui o formato y, que é igual a x mais b, quando y for 5.000, a vezes zero mais b. Então, nosso b vale 5.000. Então, nosso novo formato vai ser ax mais 5.000. Tá? A gente também sabe que se a nossa quantidade de produtos vendidos for 1000, o nosso custo vai ser de 15.000. Tá vendo que eles se encontram aqui no mesmo local? Então, se o meu y for 15.000, a minha quantidade vendida for 1000 vezes A mais 5.000. Então, eu passo esses 5.000 para lá subtraindo. Então, 15.000 menos 5.000 é igual a 1000A. Então, 10.000 é igual a 1000A. Passa esse 1000 para lá dividindo. Então, 10.000 dividido por 1000 é igual a A. Então, a gente cancela aqui. Então, nós temos que nosso A vale 10. Então, a nossa função de custo... de custo, não é de bolinha não. Custo em relação a x vai ser 10 vezes x, né? AX, mais B, que vale 5.000. Certo. Agora, ele está querendo o quê? Qual o lucro obtido se produzir e vender 13.500 unidades? Então, a gente sabe que a função lucro vai ser receita menos o custo. Então, a função de lucro vai ser 15x menos 10x mais 5.000. Então, aqui, o nosso lucro em relação à quantidade de vendas vai ser 15x menos 10x menos 5.000. Então, nosso lucro vai ser de 5x menos 5.000. Ele está querendo quantos produtos? 1.350. Então, no lugar de x aqui, nós vamos colocar 1.350. Então, o lucro, se for 1.350, vai ser 5 vezes 1.350 menos 5.000. Então, nós vamos fazer 1.350 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25, leva 2. 5 vezes 3 é 15, mais 2 dá 17, leva 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Então, o nosso lucro, se for vendido 1.350 mercadorias, vai ser 6.750 menos 5.000. Então, nosso lucro vai ser igual a 1.750. Temos essa opção aí. 1.750, letra B. Tá bom? Isso. A próxima questão, função logarítmica a 9. Função quadrática 5 e 9. Então, deixa eu fazer da quadrática primeiro, que aí a gente vai na ordem. Função quadrática 5 e 9. Então, 5 aqui. Tá. Ctrl C, Ctrl V, e aí eu já trago a imagem para vocês.
Ctrl V. Eu já vou trazer a imagem. Isso, essa aqui é a imagem. Então vamos lá. Eu coloquei uma imagem em cima da outra, por isso que tá dando esses bugzinhos. Mas tudo bem, deixa eu... Filha, por que você não quer aumentar de tamanho? Isso, bonita. Tá. O gráfico da função. Então, essa função aqui, olha. Opa, peraí que eu contornei errado aqui. Essa função aqui é y, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Legal. Então, ele deu aqui pra gente os vértices, né? X vértice, y vértice, e deu as duas raízes. Então, se x for igual... Se x for igual a zero, nosso y também é igual a zero. Certo? Então, a gente não precisa nem fazer isso aqui para descobrir que nosso c vale zero. C vale zero. Já que C é o ponto onde toca o eixo, onde a reta toca o eixo y. Então, nosso C aqui vale zero. Então, a nossa função vai ser ax ao quadrado mais bx. Certo? Então, aqui a gente pode substituir alguns valores. Então, eu sei que se x for 0, y é igual a 0. Eu sei que se x for 3, y é 9. Então, se x for 3, y vale 9. E também, se x for 6, o y vale 0. Então, a gente pode utilizar essas informações aqui para montar um sisteminha, tá? Então, vamos lá. Utilizando essa primeira aqui. Y vale 9, certo? Se eu tiver 1a vezes x ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, mais b vezes x, que vale 3. E nessa aqui, meu y é 0. Se eu tiver um x, né, a vezes 6 ao quadrado, y vale 0 se x for 6, isso aí. Mais b vezes 6. Certo? Então, aqui nós vamos montar um sisteminha, olha. 9a ao quadrado, então 9a ao quadrado mais 3b, que é igual a 9. E aqui embaixo, onde que eu achei a ao quadrado, Bruno? É 9a mais 3b, que é igual a 9. Isso. E aqui nós vamos ter 36a mais 6b, que é igual a 0. Então, nós temos aí um sistema. A gente pode resolver ele por qualquer método que vocês preferirem. Se a gente dividir a primeira equação toda por 3, a gente pode dar uma simplificada, olha. Vai ficar 3a mais b, que é igual a 3. E 36a mais 6b, que é igual a 0. Aqui também a gente pode dividir, ó, por 6. Tá? Então, vamos dividir tudo aqui por 6. Aqui dá 3. Então, aqui vai ficar 6a mais b, que é igual a 0. Se a gente multiplicar qualquer uma dessas aqui por menos 1, vou multiplicar isso aqui, ou então essa aqui, tanto faz, a gente consegue resolver pelo método da adição. Então, multiplicando por menos 1, nós vamos ter menos 3a menos b, que é igual a menos 3. E 6a mais b é igual a 0. A gente já sabe que o nosso a vai ser negativo, né? O a vai ser negativo, já que a minha concavidade é voltada para baixo. Então, aqui, somando, resolvendo pelo método da adição, 6a menos 3a dá 3a, que é igual a menos 3. Então, passa esse 3 para lá dividindo. A vai ser igual a menos 3 sobre 3. A é igual a menos 1. Certo? Então, nós sabemos que C é 0 e A vale menos 1. Agora, nós só precisamos encontrar o valor de B, que a gente substitui aqui em qualquer uma das duas, né? Então, vou substituir na segunda aqui, que está mais fácil. 6 vezes A, que vale menos 1. Menos 1. Mais B é igual a 0. Então, 6 vezes menos 1 é menos 6. Mais B, que é igual a 0.
Passo o menos 6 para lá positivo, então B é igual a 6. Então, B é igual a 6. Então, A valendo menos 1, nós temos aqui, B valendo 6 e C valendo 0. Letra D de dromedário. E aí depois foi pedida a questão 9, né? Questão 9, deixa eu achar ela aqui. Tem questão 9? Tem, questão 9. A questão 9 fala assim, ó. É da faculdade, da Universidade de Juiz de Fora. Gente, se eu estiver muito rápido, você estiver com dúvida, pode mandar aí no chat, tá? Se ninguém falar nada, eu vou continuando. Então aqui, nós temos que a nossa função aqui, olha, eu vou reescrever ela pra vocês. A minha função vai ser 8x menos 4x ao quadrado. Se a gente organizar, então f de x vai ser igual a menos 4x ao quadrado mais 8x. Certo? Um cano está furado e a altura alcançada por esse jato em metros é descrita pelo gráfico, certo? Em que x representa o alcance desse jato. Então, x é o alcance e e f de x é a altura. Então, está querendo saber a altura máxima atingida, ou seja, qual o maior valor de y que essa função possui. Então, a gente quer aqui o y vértice. O y vértice é igual a menos delta sobre 4a, certo? Sempre que fala altura máxima, então ponto mínimo, é sempre os vértices da função. Então, vamos lá. A gente tem que encontrar o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 4, vezes c, que é 0. Então, nosso delta vai ser 64 e daqui para frente tudo zero. Então, nosso y vértice vai ser menos delta, menos 64, sobre 4 vezes a, que é menos 4. Então, vai ser menos 64 sobre menos 16. Menos com menos é mais. 64 dividido por 16 dá 4. Certo? Então, o alcance máximo aí, por que é o gabarito A? Gabarito A. Como tá querendo a altura máxima, é o y mesmo. Então, aqui vale 4. O gabarito aí do e-book tá errado, eu vou corrigir. Exatamente. Eu tô anotando aqui todas as questões que eu tenho que corrigir. Legal. Questão 9 foi-se. Quais são as outras? Agora vem uma de função logarítmica, que é a questão 9. 9 de função... Deixa eu ir na exponencial primeiro, que tá na frente. Questão exponencial, função... Equação exponencial também é questão 9, né? Deixa eu ver... Questão 9. Eu vou reescrever essa função aí pra vocês, porque ela desconfigurou, né? Tudo certo por aqui, tudo normal. Então, essa função aqui, escrita na sua forma correta, o menos 0,5θ elevado ao quadrado. Tá bom. Então, então, isso aqui vai ser igual, né? A Q de t, em que é 10.000 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Segundo os dados, questão da UENG, de uma pesquisa, a quantidade de árvores de certa região vem decrescendo em relação ao tempo, contado em anos segundo a relação. Sendo 10.000 a quantidade inicial e QT a quantidade T anos após, para que essa quantidade inicial fique reduzida à sua quarta parte, deverão transcorrer... Espera que eu não entendi nada do que eu li. Sendo 10.000 a quantidade inicial e QT a quantidade T anos... Por que tem uma vírgula aleatória aqui? A quantidade T anos após... Para que essa quantidade inicial fique reduzida à quarta parte... entendi.
deverão transcorrer. Então, a quantidade inicial é 10.000. Ele quer que fique reduzida a quarta parte. Então, 10.000 dividido por 4. Então, aqui dá 2.500, né? Então, o QT aqui, ó, é a quantidade, vai ter que ser 2.500, que é igual a 10.000 vezes 2 elevado a 0,5t. Esse 0,5t, a gente já pode dar uma alterada nele. Porque, não vamos alterar nada não, tá legal assim. Esse 10.000, a gente passa pra lá dividindo. Então, 2.500 sobre 10.000 é igual a 2 elevado a 0,5t. Certo? Cancelando aqui, né? E dividindo em cima e embaixo por 25, nós temos... Eu fiz o lado errado aqui. Olha que burra. Nós temos 1 sobre 4, que é igual a 2 elevado a 0,5t. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1, que é igual a 2 elevado a 0,5t. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 2 elevado ao quadrado, que eleva a esse menos 1 que já estava aqui, que é igual a 2 elevado a 0,5t. Então, potência de potência, nós vamos ter 2 elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado a 0,5t. Certo? Então, quando a gente tem isso aqui, né, por propriedade de exponencial, nós temos que menos 2 é igual a 0,5t. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que se simplificado aqui em cima e embaixo por 5, dá meio. Então, menos 2 é igual a meio de t. Então, passa esse 2 para lá multiplicando. Então, menos 2 vezes 2 é igual a t. Então, t vale menos 4. Ou seja, vão se passar 4 anos aí para que a quantidade de mata aí fique reduzida pela metade, letra C. Tá negativo aí porque fala que tá passando, né, os anos. Então tá diminuindo aí ano a ano. Mas tá bom, é bom que se alguém ficou com dúvida já. Então, questão função logarítmica agora, né? Questão 9. Questão da UESC. Então vamos lá. Nós temos que nos virar aqui com log de 3 e log de 2. Então, olha, ele falou... Ai, filho. É isso. Ele falou que log de 3 vale 0,47 e que log de 2 vale 0,30 ou 0,3. E falou assim, se vira e encontra o log de 146. Então, o primeiro passo é a gente fatorar o 146, pra gente ver de quantas vezes aí, de quantos 2 e 3 ele pode ser reduzido. Então, 146 divide por 2, que dá, logo de cara, 73. 73 divide por que número, pelo amor dos céus eternos? 73 divide por... É 146 mesmo? É, né? 73 divide por 2 não, por 3 não, por 5 não, por 7 não, por não, mentira. Por 73 divide por... Deixa eu ver. Vamos pegar aqueles números aleatórios, tipo assim... 13. 13 pra chegar no 3 de novo, só... multiplicando por 10. 13... 14 não... 15, 16, 17. 17. O 7 para chegar no 3, no final 3, ele multiplica por 9, né? Que é 63. Então, não, muito grande.
Vamos ver aqui. 73. Não vai falar que 73 é primo, não. 73 divide por 73. Como é que nós vamos pensar? 21, 11 não é, 31. 73 não é primo, porque senão ele não tinha pedido aí. Ele teria que dar informações. Vamos pensar aqui. Velho, 73 é primo. Como é que ele deu o log de 2 e o log de 3 para encontrar o log de 146? Talvez essa questão tenha sido anulada. E aí eu não prestei atenção nisso. Porque se ele deu um número primo, então ele teria que dar informações para encontrar o log desse número. Certo? Então, só que vamos pensar aqui. Ele pediu o valor que mais se aproxima, tá? 73 é primo, tá? 73 é primo. Então, como um bom vestibulando, você tem que aprender a dar seus pulos, a se virar. O que você vai fazer? Como ele quer o que mais se aproxima, então você vai pegar um número mais próximo de 146 que você conhece. E que você conhece as propriedades. Eu, por exemplo, pegaria o 144 e vou fatorando. 144 divide por 2, que aqui dá 72. Divide por 2, que dá 36. Divide por 2, que dá 18. Divide por 2, que dá 9. Divide por 3, que dá 3. E 3, que dá 1. Tá? Como ele pede o valor que mais se aproxima e não o valor exato, a gente pode fazer isso. A questão é que, se eu tô calculando de 144 para aproximar o 146, o logaritmo de 144 vai ser maior do que o logaritmo de 146. Então, quando a gente for arredondar, a gente tem que arredondar para cima. Então, 144 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. Então, nós vamos jogar isso aqui dentro do log. Então, o log da multiplicação vira soma de logs, né? Lembra dessa propriedade. Então, nós vamos ter log de 2 à quarta mais log de 3 ao quadrado. Esse expoente pode vir para cá e esse expoente também pode vir para cá. Então, com isso, nós vamos ter 4 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 3. Então, 4 vezes o log de 2, ele falou que é 0,3. 2 vezes o log de 3, ele falou que é 0,47. Então, 4 vezes 0,3 dá 1,2. Né? Que você pode vir aqui, ó. Na verdade, você não pode, mas na hora de prova, você tem que, né? Vezes 4. 4 vezes 3 é 12, desce 1. Tem um número só após a vírgula, passa uma vírgula. O 0,47 é a mesma coisa. Gente, lembrando, matematicamente isso aqui não pode fazer, tá? Isso aqui é só pra gente agilizar um pouquinho em conta. Principalmente Enem. 2 vezes 7 é 14, leva 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9. 2 vezes 0 é 0. Então, 0,94. Na hora que a gente vai somar isso aqui, ó, mais 1,2, então dá 4, aqui dá 1 e aqui dá 2. Então dá 2,14. Aí a gente vai procurar um número maior do que 2,14, que mais é perto. Então, letra C, 2,19. Como ele está pedindo aí o que mais se aproxima, então, é o que mais se aproxima. Vamos seguir as regras, tá bom? Eu acho que foram todas as questões. Se
Se alguém tiver mais uma questão aí que tenha dúvida, pode mandar aí no chat. Vou aguardar aí uns 2 minutinhos, tá bom? Se não tiver também, a gente finaliza nossa live por aqui. E aí na próxima aula, na segunda, né, dia 14, eu venho trazer para vocês progressões, PA e PG e matemática financeira. Eu quero aproveitar para fazer um convite, não sei se a pessoa está na live, para fazer uma participação especial na minha aula de educação financeira. Não sei se essa pessoa está assistindo a live. Se ele estiver assistindo, ele vai saber que é ele. E se ele não estiver assistindo, eu vou conversar com ele e vou ver se ele participa, tá bom? Porque ele tá estudando, ele tá focado nessa área, então ele pode vir dar, não aula, não, um show, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vejo vocês na quarta-feira. Beijos na quarta, ó, na segunda. E